Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao Monasticast, o podcast do Sofá Teológico. Eu me chamo Mateus e neste episódio nós estaremos introduzindo a série de exposições nas cartas do apóstolo João. Então fiquem à vontade. Desde já, eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando para que Deus nos ajude a manter de forma contínua as postagens dos podcasts que nós estaremos produzindo. Devido a algumas circunstâncias, nós ficamos um bom período sem postar, mas acredito que agora teremos a chance de manter com muito mais constância essas postagens. Então, orem por nós. Lembrando que nós somos estudantes, seminaristas, e temos algumas outras obrigações além do compromisso que temos com o ensino bíblico no seminário. Temos também a congregação, temos a igreja local e também o trabalho, né? Temos que trabalhar, temos que nos esforçar também na vida. Então, desde já eu quero pedir aos irmãos que orem por nós. Certo, como fora dito, nós vamos iniciar a exposição, a série de exposições, na verdade, nas cartas do apóstolo João. Então, irmãos, vamos iniciar fazendo algumas considerações que eu considero ser de grande importância para a compreensão de toda a carta. Primeiro, obviamente, o autor da carta é o apóstolo João, e ele escreveu esta carta para que aqueles irmãos eles lembrassem dos princípios elementares da fé cristã, as bases, aquilo que forma a ideia da sã doutrina, aquilo que a sã doutrina ela tem em seus pilares, em sua base. E também o apóstolo João ele combate os falsos mestres falsos que estavam inserindo ideias gnósticas. Mas, Mateus, o que são ideias gnósticas e o que é gnosticismo? Então, o gnosticismo ele foi um movimento que se iniciou há vários séculos atrás. E este movimento ele era composto por ideias filosóficas, por ensinamentos judaico-cristãos. E falando sério aqui para os irmãos, era completamente nocivo à fé cristã. Algo muito difícil e muito complicado para se lidar, uma vez que ela tinha caráter esotérico. Então, o gnosticismo ele realmente oferecia riscos àqueles irmãos. Então, irmãos, é importante também nós entendermos a forma como esses maus homens pensavam, né? Eles acreditavam que a matéria ela era má por si só, e quando eu me refiro à matéria não é só o corpo, mas também tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é físico. Mas eles não criam, na verdade, que a natureza do homem era má e que o homem era pecador. Eles não criam nisso. E aí está o problema, porque nós somos pecadores. E o apóstolo João, ele afirma isso. Eles criam também que Deus ele não podia se encarnar. Então eles negavam que Cristo era Deus. Eles negavam. E muitos deles também não negavam que Cristo era Deus, mas que Cristo não tinha se encarnado. Porque, segundo eles, a matéria é má. E João ele tenta esclarecer que sim, houve ressurreição, houve encarnação na verdade, e ressurreição obviamente, houve encarnação. Ele deixa isso bem claro. Também, queridos, nós temos que entender também que a forma como o apóstolo João ele escreve essa carta, a linguagem dele é uma linguagem muito afirmativa, ele afirma muito. Ele deixa muito bem claro aquilo que ele quer dizer, principalmente quando ele fala sobre a base do Evangelho, né? Os princípios elementares da fé cristã. Então,
partindo justamente dessas informações, vamos começar. Lembrando os irmãos também que o lugar de onde o apóstolo João escreveu foi de Éfeso, a famosa cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, uma cidade muito importante nos tempos apostólicos, nos tempos bíblicos do Novo Testamento. Tanto que ela era uma metrópole, isso mesmo, ela era uma metrópole e tinha uma importância comercial muito grande. Nela havia também o templo dedicado à deusa Diana, um templo que acabava levando todo tipo de imoralidade para essa cidade, uma vez que a forma de adoração que aqueles homens e mulheres eles tinham para prestar a essa deusa era de forma muito terrível. Haviam sacerdotisas cultuais que se relacionavam sexualmente com homens justamente para poder adorar a essa deusa. E isto era algo terrível e complicado para aqueles cristãos, até mesmo a comunidade cristã que havia em Éfeso. Mas vamos voltar para a epístola de João, Vamos fazer a pequena leitura dos versículos 1, 2, 3 e 4 do capítulo 1, que diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, e a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Então aqui nós temos a pequena introdução que João ele faz em sua primeira carta. É interessante observarmos essa introdução, principalmente porque o apóstolo João ele faz ela e nós podemos encontrar aqui informações que também encontramos no capítulo 1 de seu próprio evangelho, quando ele se refere à revelação do Filho, a manifestação do Filho, que é o verbo, mesma palavra que ele usa neste texto, o verbo da vida. Então, vamos iniciar com o versículo 1, quando ele diz o que era desde o princípio, A ideia do apóstolo João aqui, o que era desde o princípio. Aqui é a realidade da eternidade do Senhor Jesus. Ele era desde o princípio. É aquela questão de que ele não estava ou não foi gerado a partir do princípio. Não, ele era desde o princípio. Estava muito antes disso. E ele continua dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Observe bem, irmãos, como ele utiliza essa linguagem. Além de dizer que ele estava no início e era desde o princípio, ele ainda diz o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Olha a ênfase que o apóstolo ele dá no fato de que eles têm ouvido e visto com os próprios olhos, ou seja, o apóstolo João ele era uma testemunha ocular do próprio Jesus. Mas não é apenas por isso que ele utiliza essa linguagem aqui, uma vez que muitos daqueles irmãos, muitos não, na verdade, pode até ser que todos não tenham visto ele, o próprio Jesus. Ele utiliza essa linguagem porque justamente os gnósticos, uma boa parte, cria que Jesus ele não era Deus, porque Deus não pode se reduzir à matéria, que é má, segundo o gnosticismo. Então, ele diz que ele era desde o princípio, primeiro ele é eterno, ele é Deus, e nós o vimos e com os nossos próprios olhos, ou seja, o Deus ele foi encarnado, ele veio e se encarnou. Ele ainda diz, o que contemplamos, e aqui está o ponto-chave, e as nossas mãos apalparam. É interessante também observarmos, irmãos, que
a mesma palavra que ele utiliza aqui, apalpar, ela é a mesma palavra utilizada no contexto de que, naquele contexto em que Jesus aparece para os discípulos e Tomé ele apalpa as mãos de Jesus, justamente duvidando de que ele realmente era o Cristo, o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou. Então, aqui podemos observar o Deus encarnado que, após ser ressuscitado, ele ainda foi tocado pelas pessoas. Ele termina esse versículo dizendo: e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ou seja, aquele que é como posso dizer? Ele é a palavra, né? O verbo da vida. Ele é a ação, né? Ele é aquele que gera as coisas. E aí, observando aqui este finalzinho deste versículo, a gente observa que quando ele fala com respeito ao verbo da vida, ele justamente quer dizer que ele não é necessariamente da vida, né? Mas ele é aquele que gera a vida. É aquele que a partir dele surge todas as coisas. Então isso é interessante a gente destacar. E no versículo 2, ele diz também: e a vida se manifestou, a vida eterna, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ou seja, a vida eterna que veio a ser manifestada através de Cristo pela salvação, né? E dela damos testemunho, ou seja, e dela nós pregamos, nós anunciamos para as pessoas a vida eterna. E no versículo 3 ele diz: o que temos visto e ouvido, outra vez, ele faz a mesma ênfase, mostrando que isso é real. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, ou seja, aqueles irmãos que estavam ouvindo daqueles falsos mestres, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ou seja, para que igualmente vocês sejam agregados à nossa comunidade, para que vocês creiam em Cristo, para que vocês creiam na verdade do Evangelho. Leamos mais uma vez, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ou seja, o Evangelho ele foi anunciado para os irmãos que aqui são os primeiros leitores, para que eles mantenhassem comunhão, para que eles mantivessem, na verdade, mantenhassem foi bem estranho, mantivessem comunhão, né, para que eles fossem salvos em Cristo. E ele continua dizendo, no versículo 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, aqui está justamente o resumo daquilo que realmente é estar em Deus, que é em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. E no versículo 4 ele diz justamente aquilo que nós podemos entender como algo muito pessoal, partindo da sua autoria. Quando ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui nós podemos traduzir como nossa ou vossa alegria também. Então, aqui está a introdução feita pelo próprio apóstolo João. Lembrando aquilo que ele ressalta. Ele ressalta a Jesus que foi revelado, que eles viram e que foi encarnado e que esteve entre os discípulos e que foi apalpado, que eles tocaram nele após a sua ressurreição, viram ele apareceu. Ele é chamado de verbo da vida, ou seja, ele é aquele que gera, que produz a vida. Ainda também recapitulando, ele diz: que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão, ou seja, para que vocês também sejam feitos família de Deus. E no versículo 4 ele finaliza mais uma vez dizendo que como é que eu posso dizer? O porquê dele ter escrevido este material, para que a alegria fosse, ou seja, completa. E então é isso. Que Deus
abençoe cada um dos irmãos e que através dessas mensagens, de alguma forma Deus ele esteja consolando, se for o caso de consolo, ou falando com os irmãos da maneira como ele achar necessário. Que Deus nos abençoe.